estamos no período da grande tribulação. Então, é esses 7 anos da grande tribulação, que também é chamado da 70ª semana de Daniel, que é aquela última semana que ficou faltando para que se cumprisse tudo aquilo que Deus profetizou por meio do profeta Daniel sobre o tempo do fim. Então, nós estamos vivendo na época da graça, a época de pregar o evangelho, porque Jesus Cristo está voltando. E depois que houver o arrebatamento, nós vamos ver aqui, né, conforme esse gráfico, a manifestação do anticristo. Nós já estamos vendo coisas, nós estudamos sobre os sinais dos tempos, dos final dos tempos, e pelos sinais que a gente vê que antecederia a vinda de Cristo, quer dizer, que vai anteceder a vinda de Cristo, a gente está vendo a cada dia esses sinais cada vez mais apertando, né? A Bíblia compara isso como as dores de parto, né? Que elas vão se ir intensificando até o ponto da criança nascer. Então, a gente está vendo que cada dia, né, não é coisa da nossa cabeça, mas é só observar os tempos e a gente está vendo que cada coisa que acontece no mundo, né, as guerras, os rumores de guerras, as pandemias e epidemias, o esfriamento da igreja, o esfriamento das pessoas, a falta de vontade de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que as pessoas iam ter comichão nos ouvidos, não ia ter paciência de ouvir a palavra, e a gente tem visto isso diariamente, né? E aí nós entramos agora nesse período que já a igreja foi arrebatada da terra. Só estou recapitulando aqui para a gente dar prosseguimento. Então, a primeira coisa que a gente vê é um livro selado no céu com 7 selos. Então, se você ler o livro de Apocalipse, que eu aconselhei vocês ler ele completo, essa semana que eu não tive aula, eu li o livro de Apocalipse inteiro. Não é difícil de ler, não, poucos capítulos, 21 capítulos, rapidinho. Então, é interessante que você vê, no começo do livro de Apocalipse, você vê João tem uma visão de Cristo glorificado, né? Ele vê todas as características de Cristo, né? E depois entra a 7 igrejas da Ásia. Aquela carta das 7 igrejas, a gente pode lembrar delas como o período das igrejas, o período da graça, a dispensação da graça, onde a igreja está aqui na terra, trabalhando, pregando o evangelho, cada um com as suas virtudes, mas com os seus defeitos, e Deus dá repreensão. Só uma igreja, que é a igreja que eu falei para vocês, né? Uma igreja que Deus mostrou como a sua igreja ali, que ela tem só elogio, e a promessa que Deus faz para a igreja que anda na vontade dele é que ele vai livrar ela da grande tribulação, que é o que nós estamos estudando hoje, a igreja de Filadélfia. Mas aqui eu quero que vocês observem que lá no livro de Apocalipse, depois que João, na ilha de Patmos, lá exilado, ele recebe aquela visão, ele vê Cristo e depois ele vê Cristo andando no meio dos castiçais, e os castiçais são as igrejas. Então, é o período da graça, a dispensação da graça, que é o período que nós estamos vivendo agora, onde ainda a gente pode pregar o evangelho. Porque, quando termina a carta às igrejas, a primeira coisa, o primeiro versículo do capítulo 5, não tenho certeza, mas fala, depois dessas coisas, o João já passa da terra, ele já começa a ter uma visão lá do céu. Então, depois dessas coisas, que coisas? Ele estava falando das igrejas. Então, depois da época das igrejas, da dispensação da graça, acabou o tempo da graça. A igreja foi arrebatada. João também é arrebatado lá em espírito, ele tem uma visão do céu. E lá no céu, ele vê um livro selado com 7 selos.
E ninguém era digno de desatar esses 7 selos, a não ser aquele cordeiro que foi morto e reviveu. Ele era digno, Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, Jesus está lá no céu, desatando o selo. E a hora que ele abre o primeiro selo, aparece um cavaleiro, num cavalo branco, que vem com um arco na mão, no capítulo 6, lá do 6, versículo 1 e 2, né? Quando o cordeiro abre o primeiro selo, aparece esse cavaleiro. Então, isso aí é facinho da gente entender que esse cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, porque Jesus está lá no céu desatando os selos, então não pode ser ele, né? Claro. Então, isso aqui é o anticristo se fazendo passar por Cristo. O que ele vai fazer? Nós já estamos vivendo, pessoal, um tempo do engano, né? É marcado pelo engano, pessoas se enganando, pessoas sendo enganadas. Então, o período que antecede, que é o princípio das dores, que a gente vê lá no Mateus 24, se você vai anotando para você depois ir vendo com paciência, esse é um assunto que a gente tem que ir, sentir prazer de pesquisar, de ir na Bíblia buscar. Depois vocês lêem o Mateus 24. Então, nós estamos no princípio das dores, um período que antecede a volta de Cristo. Que coisas estão acontecendo e estão acontecendo cada vez mais próximo, né? Essas coisas que estão acontecendo hoje sempre aconteceram no passado, já guerras no passado, já aconteceu epidemias, pandemias, muitas coisas, perseguições, mas a gente vê que agora tem uma diferença, porque elas estão acontecendo ao mesmo lugar em várias regiões do mundo. É como se fosse, sabe, coisa meio que generalizada. Isso mostra para a gente que são sinais que mostram que Cristo está se aproximando o arrebatamento. Bem, então aqui, a gente viu aqui, né, que o anticristo vai se manifestar, aí o cordeiro abre o primeiro selo, vem o anticristo e ele vai chegar. Eu vou falar uma coisa, eu quero que vocês prestem bem atenção. Quando Cristo arrebatar sua igreja, seu povo, o anticristo, o mundo vai se encontrar num grande caos, né? Pessoas desaparecidas, coisas acontecendo. E você pode ver que o mundo já está vivendo uma coisa parecida. Já está começando é como se estivesse mexendo um grande jogo de tabuleiro e as peças estão ali se encaixando, né? Um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça se encaixando. O mundo está se preparando para ter a mesma ideologia, os mesmos pensamentos, porque esse anticristo ele vai aparecer como se fosse uma grande solução para os problemas da humanidade. E é aí que ele vai fazer um pacto com Israel, e nesse pacto é que ele vai conceder as coisas que tanto Israel deseja. O que Israel deseja? Israel tem um sonho de construir o terceiro templo. Por isso que de vez em quando eu estou colocando lá no grupo de escatologia algumas coisas, algumas curiosidades sobre Israel. Por quê? Porque uma das coisas que Jesus falou lá no capítulo no livro de Lucas, no capítulo 24 de Mateus, ele falou que a dica que ele dava para a gente saber quando estava se aproximando a volta dele era para olhar para a figueira, que quando os seus ramos começassem a brotar é porque o verão estava próximo. Jesus acostumava falar em parábolas para que as pessoas pudessem entender. Israel, a figueira é Israel, né? E eu já expliquei para vocês que Israel deixou de ser nação, e quando foi em 1948, a figueira brotou. De 48 para cá, não sei, deixa eu ver quantos anos faz, uns 70 e poucos anos. Então, já faz esse tanto de tempo que a figueira brotou. Então, olha para Israel, para os acontecimentos de Israel. Uma das coisas que está sendo bem falada
lá em Israel, comentado sobre Israel, é que eles estão preparando para construir o terceiro templo. Roupas sacerdotais estão prontas, utensílios. Por que isso tem a ver com a volta de Cristo? Porque quando Cristo voltar, o anticristo, ele vai entrar naquele templo. A Bíblia fala que ele vai fazer uma abominação no templo. No começo, ele vai contribuir, né, para que esse templo seja reconstruído. E depois ele quebra o pacto com Israel, porque Israel vai perceber que ele não é o Messias, que eles estão enganados, que esse tempo é um tempo de engano. A princípio, Israel vai pensar que o anticristo é o Messias que eles aguardavam, mas quando eles vê que ele vai colocar lá no templo uma imagem dele mesmo, vai abominar, vai fazer abominação no lugar que é sagrado, que os judeus esperaram todos esses anos, porque hoje em dia eles não têm nada do templo mais, só o Muro das Lamentações. Quando ele estiver todo cheio de autoestima, com um templo levantado, fazendo seu sacrifício, e de repente ele faz essa abominação, porque ele vai querer entrar lá no templo, e ele vai querer pôr uma imagem dele lá, é a hora que o pacto é quebrado. Vocês estão vendo aqui no mapa, bem no meio dos 3 anos e meio, depois 3 anos e meio, porque a grande tribulação a gente divide em dois períodos. O período que o Cristo popular, que ele vai apresentar como uma solução dos problemas do mundo, enganar muitos. Depois, quando é descoberto que ele é um farsante, é quebrado o pacto. E quando ele quebra esse pacto, essa aliança com o povo de Israel, aí vai virar uma guerra, porque ele vai perseguir a nação de Israel. Aí, aqui no capítulo 6, versículo 3 a 4, a gente já estudou, só estou dando uma recapitulada, mas Cristo abre o segundo selo e sai o cavalo vermelho, que representa a guerra, porque depois que esse pacto é quebrado, né? Aqui ó, o Daniel já tem, havendo aberto o segundo selo, ouviu um segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Você vê aqui que vai ser um período marcado por guerras, mas não é guerras assim isoladas, vai ser por todo canto ao mesmo tempo. E outra coisa que se você ler o livro de Apocalipse, você vai perceber que esse período da grande tribulação não se pode comparar com as tribulações que a gente passa aqui hoje. Tem gente que fala que a gente já está vivendo tribulação. A Bíblia fala que a grande tribulação é um período que nunca houve e nem haverá depois dele, outro período igual. Então, aqui quando fala que foi dado que tirasse a paz da terra, é uma coisa muito intensa, muito forte, e pessoas se matando umas às outras. Aí é aberto o terceiro selo. Vamos ver o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o cavaleiro, né, que estava sentado, que é o mesmo cavaleiro, né, tinha uma balança em sua mão. E eu voz no meio dos 4 animais dizendo, uma medida de trigo por um dinheiro é um dia de trabalho, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, cevada é inferior ao trigo, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui significa o quê? Caristia. Depois de uma guerra, tem caristia, a gente está vendo o que está acontecendo agora, né? Por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia, isso refletiu na economia dos outros países, né? Falta coisas na Europa, falta gás, falta alimentação, falta aqui encareceu coisas. Então, a gente vê que a guerra traz caristia, e aqui o cavalo preto simboliza que as coisas vão ficar escassez, né? E não é uma coisa pouca, é generalizado. Quarto selo.
E havendo aberto o quarto selo, o animal diz, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder, peraí, foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, que é guerra, com fome, que é consequência da guerra, doenças, que também é consequência de guerra. Você pode ver que lá até lá na Ucrânia, na Rússia, já tem pessoas que estão tendo problema com consequência da guerra, epidemias lá, doenças, que é consequência da guerra, da falta de alimentação correta, de falta de, como é que fala? Não tem essa sujeira, né? Não tem saneamento, tudo fica imundo, e aí vem as doenças. Então, aqui, a morte, que vai ter uma grande mortandade da população por guerra, né? Espada significa guerra, fome, pestilência e as feras da terra, né? Então, vai ser um período muito terrível. Vamos lá para o quinto selo. Essa aí a gente já viu, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, acho que a gente parou aqui, aquele dia, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó Deus verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? E foi-lhe dada a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousaste ainda um pouco de tempo até até que, peraí, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Agora vocês observam comigo. Todos os mortos, lembra lá no capítulo 4 de Tessalonicenses, a gente viu que os vivos não precederão os mortos. Fala que primeiro os mortos as almas dos mortos descerão com Cristo no arrebatamento, eles retomarão seus corpos, que serão glorificados, e nós, os que tivermos vivos, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, certo? Agora, aqui, quando abre o quinto selo, João vê almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Então, essas pessoas ainda não estão, aqui tá as almas delas, né? E o arrebatamento já aconteceu. Vocês já pararam para pensar nisso daqui? E essas almas, elas estão clamando por vingança dos que estão aqui na terra, porque eles foram mortos pelo testemunho e pela palavra que der, pelo testemunho da palavra. Então, foi dado para que vestes cumpridas, para eles descansassem até que completasse o número dos conservos. Essa parte aqui, esse selo, mostra para nós que durante a grande tribulação, muitas pessoas vão ser salvas. Só que eles vão ser salvos com a vida deles, eles vão ter que, para eles dar testemunho de Cristo, para eles conservar aquilo que eles creem, eles vão ser perseguidos pelo anticristo até a morte. Eles vão sofrer grande perseguição aqui. Por isso que as almas deles estão lá. Eles ainda não retomaram o corpo. Eles subiram, as almas deles estão lá, e ainda não completou o número dos que ainda vão morrer aqui pela causa de Cristo. Porque a gente vai ver lá na frente que Deus, olha, ele vai mandar, durante a grande tribulação, ele manda duas testemunhas que vão descer aqui para pregar o evangelho, vai ter os judeus que se converteu, que vão pregar o evangelho, vão ter pessoas que ouviram o evangelho pela nossa boca e que não tomou nenhuma decisão, não subiram e ficaram aqui, e depois eles aceitaram a Cristo, e eles vão
permanecer e eles vão tentar ganhar outras pessoas. Então, muitas pessoas vão aceitar Cristo, a gente vê mais para frente, a gente vai ver um número incontável de gente que está lá diante de Cristo, que está chegando da grande tribulação. Então, essa grande tribulação é um período que não só de julgamento da terra, da rejeição que tiveram por Cristo, mas vai ser um período de oportunidade também, para que aquelas pessoas que ficarem aqui possam ver e tomar sua decisão. Só que vai ser debaixo de muito sofrimento. Então, quando a gente for pregar o evangelho hoje, é alertar que é muito melhor você estar, não deixar para quando chegar nessa época e ser perseguido, viver esse período aqui, é uma coisa assim terrível, né? Então, o quinto selo, então a gente vai recapitular. O primeiro selo é a manifestação do anticristo, né, que aparece como salvador, mas na verdade ele é um enganador, período marcado por engano. Depois, o cavalo vermelho é a guerra, né, que ele quebra o pacto com Israel e vai para cima de Israel e começa a ter muitas guerras e perseguições. Como resultado da guerra vem o cavalo preto, que é a fome, carestia, escassez. E aí, então, guerra, fome, escassez gera morte. A gente vai ver o cavalo amarelo, que é a morte. E no quinto selo, não aparece mais o cavalo, aparece aqui as almas que estão debaixo do altar clamando por vingança, porque você já imaginou que eles morreram martirizados pelo testemunho que eles de Cristo, eles resolveram não, era verdade mesmo aquilo que foi pregado, nós vamos ficar firmes, então foram perseguidos, estão pedindo vingança e foi-lhe dado vestes compridas, esperando que completasse o número de mais irmãos que vão ser salvos. Depois Deus resolve essa situação. Então, vamos ver o sexto selo. Tendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como um saco de silício, e a lua se tornou como sangue. Começa agora a mexer, a abalar as estruturas da terra, a natureza. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. Já imaginou o que é isso? Estrelas caindo do céu, o sol ficando preto, trevas horríveis, e a lua vermelha como um sangue. O céu retirou-se como um livro que enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Quer dizer, aqui aponta para um grande terremoto que sacode todos os montes, ilhas, tudo fica fora do lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha. É nesse momento que você vê que não adianta ser rico, ser poderoso, ser um tribuno, né? Porque nessa hora, quando o céu se abrir, se enrolar como um lençol e os montes for removidos de seus lugares, eles vão se esconder nas fendas das rochas, nas cavernas, esconder do olhar daquele que, que eles não conseguem encarar. E eles diziam assim aos montes e rochedos: cai sobre nós, escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Eles não querem ver, não querem encarar o cordeiro de Deus, porque é vindo o dia da sua grande ira. Quem pode subsistir? Então, é um momento terrível quando começar a abrir o sexto selo. Aqui nesse ponto, a gente vai ver, porque assim, o Apocalipse, você não vê uma sequência, isso, depois isso, tem coisas que não estão assim numa ordem cronológica.
Vocês entendem? Não dá para mim falar, aconteceu isso depois, mas essa abertura de selo, o que eu vejo aqui no meu entendimento, que quando para nesse selo, antes do 7º selo, aí começa, aí a coisa vai ficando mais terrível, vai apertando mais a situação, porque vai surgir aqui as 7 trombetas e as 7 taças, que vão derramar mais da ira de Deus sobre a terra. É difícil de descrever, né? Eu leio aquilo lá e tento imaginar essa situação, e eu fico pensando assim, meu Deus, a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que tentar, como diz o apóstolo Paulo, fiz-me fraco para o fraco a fim de ganhar o fraco, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar algum. Então, arrumar um jeito de que pessoa seja salva, que ouça, né? O jeito de ser salvo a gente já tem. Arrumar um jeito que pessoas ouçam o evangelho para sair dessa situação. Porque aqui abre o 6º selo e começa a acontecer coisas terríveis na natureza. O sol muda, todas a terra vai ser abalada. Então vamos, passa esse, Daniel. Deixa eu ver se eu entro lá. Aí, aqui, antes de abrir a hora que chega aqui no 7º selo, parece que já acabou tudo. Mas não acabou, porque é aqui que vai começar a vir as trombetas, as taças, e culmina tudo nesses 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, e aí que vai ser consumado tudo, tá? E havendo aberto o 7º selo, fez um silêncio no céu, quase por meia hora. Quando você vê, bom, eu não sei como é que era na infância de vocês, mas quando eu via silêncio, às vezes o silêncio significa mais do que o barulho. Às vezes eu tenho mais medo do silêncio do que do barulho. Então, havendo aberto o 7º selo, fez um silêncio por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Aí o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para tocar. Gente, isso daqui, só a abertura do 7º selo é uma mensagem muito, muito linda, que dá para ser ensinada em todo lugar, porque olha o que aconteceu. Estamos dentro da grande tribulação, né? Já aconteceram coisas terríveis lá para trás, e faz um silêncio no céu, e um anjo pega, né? Vai lá no altar com um incensário na mão de ouro, e ele coloca com as orações do santo sobre o altar. Então, isso aqui mostra para nós que nós precisamos de orar sem cessar e sem desanimar. Mostra o valor da oração dos servos de Deus aqui. Nós estamos vivendo um momento difícil para a nossa nação, um momento de incertezas, e muitos estão abalados com os últimos acontecimentos, mas uma coisa que eu digo para vocês é que a nossa maior arma é a oração. Se você ora, se você coloca tudo diante de Deus, você pode descansar, porque quando ele pega esse incensário e coloca com todas as nossas orações, o que ele faz? Ele põe o fogo do incenso do altar
e ele lança esse incensário sobre a terra. Quando ele lança o incensário com as orações dos santos sobre a terra, abala a terra. Tem terremotos e coisas acontecem aqui. Deus está mostrando para nós que é importante a gente orar, que Ele guarda as nossas orações. Duas coisas que eu acho interessante quando eu leio o livro de Apocalipse é que Deus guarda, Ele guarda as nossas orações, né? Guarda nossas orações, e Ele guarda nossas lágrimas. Toda vez que você chora, Ele fala que Ele guarda as nossas lágrimas no seu odre. Quer dizer, ele tem uma garrafinha para cada um lá com seu nome. Não sei como é que funciona isso lá, mas o meu deve ter uma garrafona bem grande, porque eu sou bem chorona. Ele guarda nossas lágrimas, ele guarda nossa oração. Tá? E um dia, aqui está falando na grande tribulação, quando ele cata o fogo do altar, põe dentro com as orações, o sétimo selo, é isso que acontece, gente, as nossas orações abalando a terra. Entendeu? Então, nunca deixa de orar. Orar pelo ente querido que você quer que seja salvo, que se salve dessa grande tribulação que está por vir, orar pela salvação de pecadores, orar pela nossa vida espiritual, para que quando Cristo voltar, ele possa encontrar fé em nós. Porque ele mesmo falou: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Eu não sei se ele vai encontrar fé na terra, mas eu estou preocupado se ele vai encontrar fé em mim. Eu quero estar com fé. Ele falou que ele quer encontrar a noiva dele sem ruga nem mancha. Ele quer encontrar ela adornada, enfeitada como um noivo, uma noiva assim feita para o dia do casamento. Ele quer que a gente por ele, né? Essa é a minha preocupação com a vida de cada irmão que eu ensino nesses anos todos no seminário, as pessoas que eu discipulo na igreja. A minha preocupação é essa. Eu tô vivendo uma vida que agrada a Deus. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé em mim. As minhas orações vai ser que vai ser jogado pelo anjo lá do céu e vai abalar todas as estruturas da terra. Então, é isso que nós temos que perguntar para nós. A gente estuda o livro de Apocalipse, quando a gente estuda escatologia, não é só para a gente ficar com conhecimento, né? Para a gente mudar de atitude, para a gente tomar uma posição e marchar em direção em ganhar almas, em tratar a nossa vida, as nossas coisas que não estão bem, para que a gente possa estar de pé diante de Cristo na sua vinda, tá? Pode passar mais uma, Daniel. Então, aqui, né, todos os cavalinhos e a abertura do 7 selo, aqui tem um intervalo. Esse intervalo aqui começa a acontecer as coisas. Olha lá. Não danifiques a terra, né? Aparece um anjo lá. E o anjo diz: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e era 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Bem, esse aqui é aquela parte que os testemunhos de Jeová fala que são eles. Agora que já passou de 144 mil testemunhos de Jeová, eles estão inventando outra história, estão inventando que aumentou o número, que agora eles vão levar só a elite lá para cima, e que alguns vão ficar aqui. Cada dia eles têm uma teoria, né? Que também não me interessa, porque o que nós precisamos de entender é o que a Bíblia fala. Pronto. O que a Bíblia fala é que esses 144 mil não são testemunhos de Jeová. Eles são judeus, porque a gente tem, se você continuar lendo esse versículo, você vai ver que esses 144 mil, eles têm a quantidade de cada um nas tribos de cada tribo de Israel, formando esse total aqui.
tá? Esses aqui são aqueles que vão se converter, eles vão acordar para a vida, eles vão ver que aquele Jesus que eles desprezaram lá atrás, ele é o Salvador. Então, quando eles aceitam Cristo como Salvador, eles vão fazer aquele trabalho que era para eles ter feito lá no começo e eles rejeitaram. Então, eles vão sair correndo, evangelizando, fazendo coisas, tá? Apocalipse 7, 3 e 4 diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão. Lembra que eu falei para vocês que no sexto selo, no sexto selo, as almas estavam clamando debaixo do altar e pedindo vingança, porque eles foram martirizados aqui na grande tribulação. E foi dado a vestes compridas e falado para eles: fica aí debaixo, que ainda tem mais gente que vai vir aqui para cima, que vão morrer pelo testemunho de Cristo. Agora, aqui no capítulo 7, versículo 3 e 4, está escrito assim, ó: depois dessas coisas, do que foi falado atrás, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, lá em cima está falando de judeu. Os 144 mil selados são de todas as tribos de Israel. Mas agora, depois dessa história aí, desses 144 mil judeus que vão ser salvos na grande tribulação, aí João olha e viu uma multidão que não se podia contar de quê? De todas as nações, tribos e povos e línguas, que estão diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na mão. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Eles estão dando glória, eles estão louvando a Deus. Eles estão aqui glorificando a Deus porque eles tiveram uma outra chance no meio da grande tribulação e eles conseguiram ainda aceitar Cristo e estão lá. E um dos anciões me falou dizendo: quem são esses vestidos de vestes brancas? Quem são e de onde vieram? Aí a resposta vem aqui. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, são pessoas que ficaram no arrebatamento, né? Passaram por momentos terríveis aqui, mas que foram salvos e chegaram perante o Cordeiro. Então, a gente vê nesse período de grande tribulação, a gente vê a misericórdia de Deus, a graça de Deus aqui operando ainda para salvar pessoas. Deus nunca desiste do homem. Pastor Gildo, pode falar, irmão. Boa noite. Boa Irmã, noite. então quer dizer que nas bodas do Cordeiro, nós vai acontecer que alguns que morrerem no tempo da tribulação vão gozar do período das bodas junto conosco. Isso. Então, eles não vão estar lá, eles vão ser de uma segunda leva que vai chegar lá depois. Eu acredito, esses dias eu estava meditando, até falei numa aula que teve aí, que, assim, de uma alegoria com relação ao casamento judaico e as bodas do Cordeiro. Lembra que na boda de Canaã acabou o vinho, né? Acabou o vinho porque o casamento lá, ele durava 7 dias de festa. E chegou ao ponto de acabar o vinho. Então, aqui é interessante que, se você for fazer uma alegoria, Cristo, eu estava pensando, meditando nessas coisas. No capítulo 14 do livro de João, aqui vou abrir um parênteses aqui da grande tribulação para me explicar isso que o pastor Gildo falou, que eu acho interessante. Olha, vai vendo comigo aqui, vamos ver se eu consigo falar para vocês. Capítulo 14 de João, Jesus falou assim, olha,
eu não fico, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, teria dito, vou preparar lugar e voltarei, e quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, Jesus fez essa promessa de levar a gente com ele para o céu. Aí, vocês vão vendo, no casamento judaico era assim, o noivo ia lá, fazia um tratado, como Maria e José fizeram, um acordo de casamento, o noivo pagava lá o dote pela noiva, e aí era como se tivesse já um contrato ali na mão, só que eles não iam morar junto. O noivo ia preparar o lugar, ele ia lá fazer a casinha, arrumar lá os móveis, preparar tudo, depois ele vinha para buscar a noiva, né? Ele vinha para a casa da noiva, e aí sim começava a festa de casamento, que durava lá 7 dias. Então, que esses dias eu estava meditando, e estava eu e meu esposo falando sobre isso daí. Jesus, ele pagou o dote por nós. Vocês sabem o que que é, né? Ele falou, ele foi lá, pagou o sangue dele na cruz pela, pela noiva dele, e ele falou: Eu vou preparar lugar. E quando eu estiver preparado, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, no arrebatamento, ele vem e busca a noiva dele, porque ele já comprou, ele já pagou o preço. E ele leva a gente para as bodas. 7 dias era o casamento judaico aqui, comemorando e festejando essas bodas. 7 anos lá no céu, na grande tribulação, e eu acredito que vai ser de festa, de alegria, apesar de ter acontecido, tá acontecendo todas essas coisas aqui na Terra, lá no céu a gente não vai estar tendo essa participação, essas tristezas, né? Mas nós vamos estar vivendo essa bodas, esse momento que aqui durava 7 dias e lá vai ser os 7 anos que Cristo é como se ele desposasse a sua noiva. E a gente desce depois, no final da grande tribulação, como a esposa de Cristo. Faz sentido para vocês? Vocês Sim, conseguiram compreender a ideia? Pastor Gildo? certo. Compreendo. Uhum. Pastor Gildo está aí? Sim, eu consegui entender. Eu sempre, eu gosto de escatologia, né? É, Ela vai juntando uma coisa com a outra. É muito... a gente vai ajuntando uma coisa daqui, dali, porque eu fico pensando assim, não tem aqui no livro de Apocalipse, não tem uma cronologia falando que a gente vai fazer isso, depois fazer Uhum, aquilo, mas a gente começa a imaginar, a ver o que acontece nas escrituras, como que era, e a gente vai ajuntando essas coisas, entendeu? Porque logo depois do arrebatamento, a gente vê aqui o julgamento dos salvos, e a bodas do Cordeiro. Apesar de que as bodas do Cordeiro não está descrito no começo do livro de Apocalipse. isso. Então, se você for ler ele como se fosse cronologicamente, pelo tempo, vai acontecer isso, 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 mas a gente vai fazendo, vendo coisas, comparando o que está escrito no livro de Apocalipse com outras partes das escrituras, com o que Jesus usava como exemplo para ensinar as coisas, e a gente vai chegando nessa conclusão, né? Então, o que eu quero ensinar para vocês aqui nesse pedaço é que haverá salvos na grande tribulação. O Com que vocês certeza. acham? Ficou claro que sim, né? Sim. Sim, É. Então, vai haver, as pessoas vão se salvar, mas vão chegar lá. É igual aquele versículo que fala que a pessoa vai ser salvo como pelo fogo. Sabe quando sua casa pega fogo, que não dá tempo de tirar nada, que você sai só com a roupa do corpo? É mais ou menos assim. Quem aceitou Cristo,
né? Mas não deu tempo de fazer nada, né? Porque deixou para aceitar Cristo. Foi levando, e acabou aceitando Cristo. No final da vida ou lá na grande tribulação, vão chegar como pelo fogo, de mãos vazias, né? Não tem nada para oferecer para Cristo para receber de galardão. Mas vão estar lá. Isso aí já é importante demais, né? Muito importante. Muito importante. Então, vamos passar para frente. Vamos ver mais coisas que vão estar acontecendo. Aí, aqui, nós vimos aqui, acabamos de ver o livro selado com 7 selos, né? Que vai desencadear todos esses eventos aqui, né? Cada selo aberto acontece alguma coisa. E quando chega lá no 6º selo, A libertação. quando chega aqui, o que vai acontecer? É que a coisa vai começar a ficar mais apertada, porque vai vir, aqui é os 7 selos, né? E aí vai vir as trombetas. Olha lá, ó, bem volta um pouquinho, Daniel, só um pouquinho. Aqui, ó. Aqui está lá o primeiro selo, o segundo selo, do lado direito aqui da sua tela. O 7 selo, né? Aqui está anticristo, guerra, fome, morte, mártires, né? O 5º selo são os mártires que chega lá, os mártires da grande tribulação. 6º selo, a terra é abalada. Se você quiser, para você poder gravar, né, o que acontece no primeiro selo, você pode tirar um print dessa tela aí, ó. Primeiro selo é o anticristo, segundo selo é a guerra, a terceira é a fome, quarta é a morte, o cavalo amarelo, que é a morte, que vai morrer grande parte da terra. Quinto é os mártires, que chega clamando por vingança e Deus fala, olha, fica aí esperando que ainda tem mais gente para morrer pelo testemunho de Cristo. Aí, no 6º selo, a terra começa a ser abalada. A lua fica vermelha de sangue, o sol fica negro, e as estrelas começam a cair do céu como um vento que abala uma figueira, e os figos caem longe, e começa a ser, as estruturas da terra começam a ser abaladas, os ricos e poderosos começam a se esconder nas cavernas, porque os montes começam a se abalar todo tempo, em todo lugar, ao mesmo tempo, e de repente vai acontecer um silêncio de meia hora. Nesse silêncio, os santos remidos, né? Abre um parêntese aqui, e Deus manda marcar 144 mil do povo dele que se salvaram, que aceitaram a Cristo na grande tribulação, de todas as tribos de Israel. 144 mil, quando alguém falar para vocês outra coisa, vocês falam, 144 mil são judeus que vão ser salvos na grande tribulação, de todas as tribos de Israel. Então, não são outras pessoas senão essa. Aí, na 7ª trombeta, para que se toca a 7ª trombeta? Sempre trombeta na Bíblia, quando toca trombeta, é para avisar de alguma coisa. É um suspense, né? A trombeta, quando ela soa, ela está chamando você a tua atenção, porque algo vai acontecer. E o que vai acontecer? Vai acontecer que vão ser cada trombeta que toca, vai acontecer, mais um castigo que cai sobre a terra. Agora o Daniel volta lá. O negócio é sério, gente. Pode passar. Então, quando tocou a primeira trombeta, aqui tem as 7 trombetas e 7 taças. Isso aqui culmina tudo no último selo. No último selo da abertura. As 7 trombetas e as 7 taças. Esses versículos a gente tem aqui, ó. Olha lá, a primeira trombeta tocou, só que está tão pequenininho isso aqui, né? A primeira, tá, nada que o Daniel não consiga resolver, viu, gente? Se não fosse o Daniel. Então, 7 trombetas. Primeira trombeta toca e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Saraiva, se não me engano, é aquela chuva de granizo, né? Saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados na terra.
e foi queimada a sua terça parte, queimou a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. Já pensou? A terra começa a ser destruída aqui. Segunda trombeta foi lançada no mar uma coisa como uma grande montanha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perderam-se a terça parte das naus. Olha, eu já ouvi pessoas dizer que aqui em cima é alguma coisa assim que acontece da natureza, que cai esse fogo, pedras afogueadas caem sobre a terra e vai destruir as plantações. Mas essa segunda trombeta, eu já vi pessoas dizendo que um monte ardendo que caiu sobre o mar, e morreu as criaturas, e perdeu-se uma terça parte, além das criaturas marítimas, ainda das embarcações. Então, tem pessoas que falam que pode ser alguma coisa da modernidade agora, alguma coisa nuclear que cai lá no mar e contamina, porque vai destruir até as naus, até as embarcações, né? Bom, a gente não sabe exatamente, porque você já imaginou o que passou o João? Às vezes eu fico pensando, o João, ele teve uma visão, por isso que ele ficou até quase desmaiado lá com aquilo lá. Ele estava vendo coisas que iam acontecer, já se passaram mais de 2.000 anos isso, que ele teve essa visão. Você já imaginou ele vendo coisas da atualidade agora? Era difícil até para ele descrever, por isso que o livro de Apocalipse tem umas linguagens figuradas, meio estranhas, né? Ele falou do jeito que ele viu, né? Do jeito que ele viu, ele começou a descrever do jeito que ele estava entendendo. Mas a gente vê que pode ser coisas da modernidade, né? Assim, atual. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Primeiro abalou o mar, depois os rios, e sobre as fontes de águas. Então, aqui vai atingir essa estrela, o nome dela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Aqui há uma contaminação das águas doces. A gente já tem problema hoje com relação à água, né? O Brasil é um dos países, né, que tem mais fontes de águas ainda limpa, e tem país que já está tendo problemas com falta de água. Há muitos anos atrás, quando a minha menina era pequena, um dia elas chegaram, ela tinha 10 anos, agora já tem, a Amanda já vai fazer 30 anos, a minha filha mais velha. Ela chegou aqui falando, estava lavando louça, nem estava pensando em nada, ela chegou, desliga essa torneira, apavorada. Falei, por quê? Porque a professora hoje ensinou que a água da terra vai acabar. E que se a gente não economizar, nós vamos ficar sem água. Falou daquele dia quanto tempo, né? Isso aí há mais de 10 anos atrás. Não, mais de 10 anos, muito mais, né? Porque ela já tem 30, mais de 20 anos atrás. E a gente vê que a crise hídrica vem aumentando, e quando chegar lá na grande tribulação, ainda o pouco de água doce que tem vai ser contaminada dessa forma aqui. Quarta trombeta que toca. Foi ferida, quando toca a quarta trombeta, foi ferida a terça parte do sol, e terça parte da lua, e terça parte das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse. Hoje em dia, a gente tem, eu não sei aí no estado de vocês, que hora mais ou menos começa a escurecer aí, no Pará?
Quem vai responder eu? Vamos ver. Fátima. Depen- Hã? Dependendo, irmã. Dependendo, assim, do dia. Se for um dia bem ensolarado, depois das 6. Depois das 6? É umas 6h30, isso mesmo. É. Aqui, Diferente, ó, aqui também é assim, né? Porque, por exemplo, em Altamira, Santarém, que fica no Tapajós, lá 7h, 15 para as 7, ainda está claro. Mas né? aqui na minha cidade 6h30 já começa a escurecer. Ah, entendi. Então, então a gente, 6h30, vamos supor, vamos colocar 7h, começa a escurecer. Quando é 6 da manhã, mais ou menos, já começa, o sol já começa, aqui pelo menos, já começa a nascer o É, sol. Então, digamos que a metade do dia, 12 horas tem sol e 12 horas não tem sol. Aqui, nessa época aqui, uma terça parte do dia, o sol não vai brilhar. Então, quer dizer que ainda a parte que brilha, uma terça parte vai ficar escuro. Vai haver trevas, mais trevas do que luz, tá? E olhei e vi um anjo voar no meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda resta tocar. Então, se agora a gente já olhou essa aqui, a gente já está vendo que, não, que terrível, imagina aqui que falou, ai, o anjo fala, ai, das 3 trombetas que ainda falta tocar. Vamos lá para a quinta trombeta. Já vamos parar, tá? O Daniel vai abrir aqui. Olha só, vi uma estrela que caiu do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que lhe fizesse dano às ervas da terra, que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Lembra que a gente viu lá que foi falado para o anjo, não toca a trombeta até selar os servos do Deus vivos. Então, aqui nessa hora, já está nos desdobramentos finais, quem não tem o selo de Deus, né? Quem que é o selo de Deus, será? Alguém tem alguma sugestão? Qual é o selo de Deus hoje para nós? O Espírito Santo, né? Espírito Santo. Isso. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, por isso, nós não vamos ser confundidos na vinda de Cristo, né? Nós não vamos ser confundidos na vinda de Cristo, porque nós temos o selo do Deus vivo aqui em nós, que é o Espírito Santo da promessa. E nesse momento, ele falou que não era para fazer, era só esses escorpiões, eles iam fazer dano somente para quem não tinha o selo de Deus, tá? Agora, esses escorpiões aqui é estranho, porque a descrição que a gente vê deles aqui, muitas pessoas que eu já vi estudando essa parte da Bíblia, fala que pode ser instrumentos de guerra e não escorpião mesmo, bicho, um animal, entendeu? É que ele não vai comer o escorpião. Aqui está dizendo que não é para danificar nem nem verdura, nem nada da natureza, mas é somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Diz que é terrível ser picado por escorpião, né? E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão.
e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Já pensou isso aí, gente? É uma coisa, é estranha, é horrível, né? Eles vão desejar morrer para parar de ter aquele tormento, mas a, a morte vai sair, eles vão ter que passar por aquilo. E foram soltos, os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de que matasse a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. Isso daqui nós vamos falar na próxima aula, porque aqui tem várias coisas que a gente vai abordar, né, nessa sexta trombeta, e aí a gente vai estudar sobre as taças. Aqui fala que tem outro lugar que fala que o rio Eufrates, ele vai secar as águas para fazer passagem para 200 milhões de soldados que vão entrar para fazer guerra contra o povo de Deus. Vocês sabem quem que tem um exército de 200 milhões hoje? Alguém sabe? A China. É. Então, tem bastante coisas aqui que a gente pode contextualizar elas. A gente não pode tentar adivinhar. Eu não gosto muito de estudar escatologia e ficar assim tentando adivinhar coisas pela minha própria cabeça. Eu prefiro ficar na Bíblia, mas já tem evidências de coisas que têm acontecido No dia de hoje. isso mesmo, que faz com que a gente enxergue algumas coisas. Então, a gente vai fazer isso na próxima aula. Então, não perca a próxima aula, tá bom, gente? Eu queria que vocês têm alguma coisa que vocês queiram comentar, alguma pergunta? Então, geração, desculpa, não está participando direto. Semanas anteriores. Está bem baixinho do pastor Gil, está baixinho, estou quase não escutando. Fala um pouquinho mais alto, irmão. Eu estava sem condições de poder estudar devido a algumas programações aqui na igreja, né? Sim. Mas eu estou de volta. Ai, que bom. Graças a Deus. Muito É, bom. É assim, professora, se tratando de escatologia, como a senhora mesmo diz, né? E nós sabemos, se não contextualizar, não adianta que não vamos muito longe. Não vamos conseguir passar, ensinar, falar para alguém se não tiver um conhecimento mesmo bem aprofundado. Tem que ter intimidade mesmo com o assunto. É aquele relacionamento profundo, senão não vai dar em nada. Né? A gente vai se perder e a pessoa... Já aconteceu isso comigo. Fica perguntando e eu procurando resposta, não tem... É horrível, é horrível. Então, é mais um motivo para eu estar aqui e querer ir mais além. Isso mesmo. E esse aí depende de vocês. Se vocês querem aprender, eu quero ensinar o que eu sei. Eu não sou detentora de todo conhecimento, mas, assim, esses anos todos eu gosto muito desse tema. O Daniel sabe, porque o Daniel está sempre comigo. Ele já me ajudou a ensinar essa matéria, nem sei quantas vezes, né, Daniel? Pelo menos umas 5, eu acho, já. Então... Muito, muito, muito feliz mesmo de estar aqui, né, e poder, assim, tá tendo essa oportunidade mesmo, né, de me aprofundar mais, porque é muito importante, meu Deus. Sou então, muito grata mesmo por essa oportunidade. Então, é assim, a gente não detém todo o conhecimento, mas juntos aqui, trocando o conhecimento com vocês, a gente pode ir além, aprender, porque eu acho que escatologia não é uma coisa que... É uma coisa que Deus quer que a gente saiba.
Quando Deus deu as visões para Daniel, ele falou assim, Daniel, sela essa visão, porque ainda não é para esse tempo. E para o João, ele já falou que não era para selar, que era para falar, porque está próximo. Então, quer dizer, para Deus, quando o livro de Apocalipse foi escrito, já era próximo, né? Imagina para nós, que somos chegados no fim dos tempos já. Então, Já. nós precisamos aprender, nós precisamos anotar num caderno, a gente precisa de anotar perguntas que, caso vocês tenham alguma dúvida ou queira saber, se eu não souber, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei, que eu vou lá pesquisar, que eu vou na Bíblia e descobrir para trazer uma resposta para vocês, tá? Então, vamos junto aprender esse assunto, que é um assunto atual. Eu acho que nunca foi tão atual a escatologia como nesses momentos que nós estamos vivendo, né? Verdade. Então, Verdade. é tempo da gente não ficar adormecido, pensando que não está acontecendo nada, que a gente precisa estar preparado para a volta de Cristo, né? Sim. Verdade. Tudo bem, então, gente? Tudo bem. Obrigada, professor. Eu que agradeço vocês. Hoje eu até demorei um pouco mais do que o habitual, e eu vou pedir para o pastor Gildo encerrar essa aula de hoje com uma palavra de oração por todos nós. Se vocês estão vendo alguém que não está aqui, vocês convidam para assistir essa aula, mesmo que ela não estiver matriculada, vem assistir a aula que alguma coisa o Espírito Santo vai tocar no coração das pessoas. E mostra esse vídeo para alguém também, tá? Vocês têm todo esse material aí no grupo, aproveita e passa o link para as pessoas assistirem quando tiver tempo, né? Vai ajudar a pessoa. Isso aí. Amém. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai soberano, queremos te louvar, te agradecer, te bendizer pela segurança que a tua palavra nos traz sobre a salvação em Cristo Jesus. E tua palavra nos assegura que, porque nós guardamos a palavra da verdade, fomos perseverantes, não passaremos por esse período de provação que há de vir sobre toda a terra. Amém. Nossa fé está alicerçada nessas palavras, Pai. Mas não queremos somente nós, queremos que a salvação chegue também aos nossos familiares, amigos, parentes, irmãos, e que todos venham estar fortalecidos na palavra do Senhor. Deus abençoe a vida da professora Sônia e dos demais irmãos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana na igreja de vocês, sirva ao Senhor, tá? Fica firme na rocha que é Cristo, tá bom?